Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vou ler o capítulo que diz assim. Vamos ler juntos de forma pegada? Isso, vou ler o versículo e vou ler o seguinte. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graças a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos nós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Por isso, os cascadores feitos todos nós, mandaremos de ordens de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que aconteceram em antes contribuir para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Entrevista dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, o outro falar com mais dedicação para falar com as filhas. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por via, outros porém o fazem de boa vontade. Deixem-nos por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e sinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa? Uma vez em Cristo que qualquer mal está sempre errado, quer por prejuízo, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes com toda ousadia e como sempre. Também agora será Cristo quem deve sido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Gritamos, primeiro atrás do resto do trabalho, para não sei que escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas com vossas causas, é mais necessário permanecer na área. Convencido disto, estou certo
de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Assim, finalmente, quando a mãe, o motivo de os nós a glória de Jesus, e para minha presença, Vivei acima de tudo, com modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça do tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. e nada estará de a presença precisará. Porque é para isso, a nossa queremos cristão é para nós a salvação. E isto da parte de Deus. Vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crer nele. Você resolveu com a gente e realidade quando existe não dentro. Muito bem, irmãos. A carta de Filipenses são apenas 4 capítulos. Paulo escreve da prisão para aqueles irmãos que moravam na cidade chamada Filipos. Apesar de Paulo estar preso, ele, por toda a carta, ele fala em alegria. E ele escreve com alegria. Pelas palavras que aqui nós vemos do começo até o fim. Ele várias vezes chama a igreja para estar alegres, para estar contente. Ele escreve essa carta, ele reconhece, primeiro, que Deus, versículo 3, ele dá graça a Deus por tudo que ele recorda daqueles irmãos. Ele agradece também aos filipenses, ele é reconhecedor das bênçãos, do auxílio, do sustento que aqueles irmãos enviavam para ele, no caso. E ele fala com muito carinho, nós vemos nas palavras dessa carta. Ele faz declaração de um amor fraternal que ele tinha para com esses irmãos de Filipos, porque ele sabia do cuidado e do carinho que esses irmãos tinham com ele também durante a sua jornada. E Paulo, ele andou várias cidades, ele fez 4 viagens, ia fazendo 4 viagens, aliás, fez 3 viagens missionárias, e nessas viagens os filipenses estavam apoiando ele, ajudando ele, até mandando mantimento para ele. E ele faz várias exaltações a esses irmãos, a essa igreja em Filipos. Ele chama atenção para que eles continuem firmes na fé, para terem cuidado com as doutrinas erradas que estavam sendo ensinadas lá na igreja de Corinto, ou de Filipos, para eles terem unidade, porque havia algumas confusões entre os irmãos, para eles serem humildes. No 2º capítulo ele chama atenção que os filipenses fossem humildes como Cristo foi. Ele cita o exemplo de Cristo, né, ter vindo a este mundo, se humilhasse, fazendo um homem, encarnando e vivendo e sofrendo como homem, para terem alegria, para perseverarem também diante das dificuldades, das adversidades da vida, eles perseverarem firmes na fé e no amor, e seguindo o amor e a humildade de Jesus Cristo. E eu gostaria de, diante dessa carta amorosa de Paulo para com os filipenses, ver algumas características dessa igreja que Paulo cita aqui. Quando nós falamos da igreja do Senhor, desde lá no início, é a mesma igreja hoje. Veja só, é uma igreja abençoada por Deus, uma igreja que o Espírito Santo, e uma igreja que era formada de pessoas com defeitos. Tanto que havia os problemas doutrinários, que alguns líderes ensinando coisas erradas dentro da igreja, e havia também dificuldade de relacionamento. E ele cita até 2 irmãs aqui, que era Evódia e Sinti, lá no capítulo, acho que 3 ou 4, para que os irmãos cuidassem delas, para que eram pessoas muito preciosas, mas estavam se desentendendo. Então a igreja é formada por pessoas que creram em Jesus, que foram salvas, mas que ainda são pessoas que têm seus defeitos. Se nós não tivéssemos defeitos, a igreja também não teria nenhum problema, não teria nenhuma dificuldade. Mas relacionamento, nós
cantamos agora que nós temos comunhão, que nós somos uma família, que nós nos sentimos bem estar juntos. E uma família tem problemas. Uma família também tem seus momentos de desgastes, porque relacionamento é desgastante. E o que ele nos faz unidos? É o Espírito Santo que habita em nós. Ele que nos dá a capacidade para a gente perdoar, para a gente relevar e para a gente viver com a família do Senhor. Assim como nossas famílias de sangue, né? Nós precisamos perdoar nosso irmão, perdoar o cônjuge, perdoar o pai, perdoar a mãe, para que a gente viva unido sempre, desfrutando do amor que Deus nos dá. Assim também a família do Senhor. Como tem várias pessoas, mas unidas no mesmo propósito, que é glorificar em Deus. Unidos pelo mesmo sangue, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Então, algumas características que o apóstolo cita aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, começando no versículo 1. Ele diz: Paulo e Timóteo, eles dois que escreveram a carta, servos de Cristo Jesus, a quem? A todos os santos. A todos os santos que vivem em Filipos. Quem são os santos? Quem são os santos que a palavra de Deus chama a atenção? E não só aqui, mas Paulo sempre trata a igreja assim. Santos são aqueles que são separados. A palavra santo, desde lá da origem do hebraico, kadosh, significa cortar, significa separar. Santidade quer dizer que uma pessoa ser santa, quer dizer que ela foi separada por Deus do mundo para viver para Ele. Não é no sentido de que seja perfeito, de que não tenha mais pecado, porque nesse mundo só passou uma pessoa aqui que nunca pecou. Foi Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas, como está escrito lá em Hebreus, mas não pecou. Foi tentado como nós, porque viveu como homem, mas ele não pecou. Mas o santo aqui não é no sentido de ser puro, de ser totalmente livre de pecado e livre de pecado. São pessoas que são salvas e que agora foram separadas por Deus para viverem para Ele. A igreja é santa porque ela foi separada. Em 1 carta de Pedro 2:9, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus santifica a sua igreja. Como? Ele separa para Ele. Nós somos santos no sentido de que Deus nos separou do mundo, de viver no sistema do mundo. Nós vivemos no mundo, mas como diz a sua palavra, não pertencemos ao mundo. Somos peregrinos e forasteiros aqui. Como Jesus foi, como os apóstolos foram, como todos os discípulos de Jesus são. Nós vivemos no mundo, mas nós sabemos que a nossa pátria não está aqui. Nós sabemos que a nossa pátria está nos céus, que Deus preparou para nós. Então nós somos separados de viver no mesmo sistema deste mundo, no sistema corrompido deste mundo. E João chama a atenção nas suas cartas, dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque essas coisas não são de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz João. Então, é no sentido de que nós não vivemos nesses mesmos valores ou na falta de valores deste mundo, mas vivemos os valores de Deus, as verdades de Deus, no meio de um mundo corrompido que nós vivemos. Santificados por meio de Cristo. Em Hebreus 2:11 diz que é Jesus que nos santifica por meio do seu sacrifício, pois fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Então nós, de uma forma de posição, nós somos santificados por Deus. Mas há algo interessante em que nós participamos do processo também de santificação, de nos afastarmos cada dia mais
das coisas erradas do mundo, do pecado que nos afasta de Deus. E o texto de Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos, viva em paz com todas as pessoas. E a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Mas há um fechamento em seguir, que o versículo faz, que é muito importante nós pensarmos. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para vermos o Senhor, precisamos ser salvos por Deus, santificados por Deus, e vivemos num processo de santificação neste mundo. E desse processo, nós participamos ativamente, buscando nos afastar de todo o pecado para vivermos para Deus. Essa santificação que nós devemos buscar, que nós devemos seguir em todas as áreas da nossa vida. Somos nossos relacionamentos no trabalho, somos nossos relacionamentos na nossa casa, seja na escola, seja onde for, nós precisamos viver uma vida santificada. É a questão da vida sexual, é a questão da vida dos relacionamentos em todos os âmbitos. Então é algo que nós precisamos estar atentos em todas as coisas, para nós não estarmos pecando. É uma luta, é uma guerra espiritual que nós travamos, em primeiro lugar, contra nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos atraídos de sempre, por causa da nossa condição de pecadores, a fazer o que desagrada a Deus. Então é uma luta constante que nós temos contra os nossos pensamentos, contra as nossas vontades, contra as nossas paixões, para que o Espírito Santo dirija a nossa vida e domine a nossa vida, e não nós mesmos. Esse é o nosso processo de santificação, e isso acontece todo dia na nossa vida. Desenvolver a nossa santificação, seguir a nossa santificação. Porque nós temos inimigos cruéis, e o primeiro deles vamos nós mesmos. Nós também. Nós temos um inimigo que é o mundo, as coisas do mundo, as concupiscências deste mundo, as tentações do mundo, que vêm fora. E nós vemos, ou nós ouvimos, ou nós temos tocado, coisas que o mundo oferece que nos afastam de Deus. E nós devemos fugir para seguir essa santificação. E é também o diabo, que é o nosso adversário. E que Pedro disse que ele está ao nosso redor, fugindo como um leão, tentando nos atacar. Então nós temos uma luta. E a palavra do Senhor, próprio Paulo, lá em Efésios, ele diz que a gente deve vestir toda a armadura de Deus, porque nós estamos numa luta neste mundo. Vamos lá em Hebreus, aliás, em Efésios, para a gente ler esse texto tão maravilhoso. É um livro atrás, né? Hebreus antes de Filipenses. Ele fala da armadura de Deus, no versículo 6. Você abriu, voltou aí umas 2 páginas para mim, editor. Aí você está em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 10. Lê comigo. Quanto ao mais, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí. Então Paulo aqui ele coloca como uma armadura de um soldado naquela época. E ele vai citando várias coisas. A paz, a fé, o evangelho, a oração, a palavra de Deus. Nós devemos tomar toda essa armadura e estar prontos, porque todo dia é uma guerra. Todo dia nós travamos uma guerra espiritual e é um processo da santificação. É um processo de santificação. A igreja é santa, porque foi separada com Deus, mas a igreja é uma igreja que se santifica todos os dias para se aproximar mais de Deus. Deus é santo, 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 que até os seres celestiais não ousam olhar diretamente na sua face, como está escrito lá em Isaías, na visão de Isaías capítulo 6, que os serafins cobriam os olhos, porque não podiam estar diante de um Deus tão santo, tão puro. E nós fomos recebidos por esse Deus, por causa do sacrifício de Jesus por nós. Que Jesus é santo, é puro, é perfeito, e Ele pode pagar pelos nossos pecados. Então, irmãos, diante disso, encerrando essa primeira parte, nós precisamos buscar seguir todos os dias a santificação. Fugirmos do pecado para vivermos uma vida santa diante de Deus. E isso deve ser progressivo na nossa vida. Nós precisamos ir vencendo os pecados a cada dia. Nós não podemos ficar caídos no mesmo erro sempre. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Nós não podemos deixar o pecado vir um vício na nossa vida. Mas nós precisamos estar sempre. É uma luta? É uma luta? Mas mais para frente, nós vamos falar de um ponto ainda que conclui isso aqui. Em segundo lugar, nós vemos pelas palavras de Paulo aos Filipenses que havia inimigos na igreja. Então é uma igreja que era perseguida por inimigos de fora, e geralmente os inimigos de fora da igreja são governos ou religiosos poderosos. Foi assim que aconteceu desde o princípio. Foi assim que aconteceu com Cristo. O Império Romano e os religiosos judeus. Foram eles que crucificaram a Jesus. Foram eles que perseguiram o tempo todo a Jesus. Mas a gente vê isso acontecer com a sua igreja. Então, no livro de Atos, quando você lê o livro de Atos e conta a história da igreja, você vai ver uma igreja sendo perseguida desde o início. Perseguida ao ponto que todos que tiveram que fugir de Jerusalém. Mas eles foram pregando o evangelho. Fugiram porque foram perseguidos e muitos morreram. E os apóstolos, quase todos, morreram perseguidos. Os profetas lá do passado morreram por perseguição. Então a igreja do Senhor, ela sofre perseguição externa de políticos, né, de governo, de religiosos. E Paulo aqui estava passando por isso porque ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Ele não foi preso só essa vez, ele foi preso várias vezes porque estavam pregando o evangelho. E o evangelho, ele confronta os pecadores. E também o evangelho, quando nós entendemos o evangelho, nós entendemos que nós temos um só Senhor, acima de todos os senhores deste mundo. Apesar de que o cristão, ele é uma pessoa que ele cumpre as leis que não são contrárias à vontade de Deus. As pessoas que mais cumprem as leis são os cristãos verdadeiros, mas ele obedece um Senhor acima de todos. O nosso Senhor é Jesus Cristo. E declarar que Jesus é o Senhor levou muitos cristãos, e até hoje leva muitos cristãos à morte. Na África está acontecendo isso. Na Ásia está acontecendo isso. Até na América do Sul, muitos cristãos têm sido perseguidos em alguns países aqui da América do Sul. Dizer que Jesus é o nosso Senhor
que ele está acima de reis, de imperadores. Naquela época, falar isso para em Roma era cortar seu pescoço diante de alguns imperadores. Muitos cristãos foram crucificados, queimados, até queimados vivos, derrubado por toda a história, começando na igreja primitiva, vindo pelos séculos, chegando lá na Idade Média e até os dias de hoje. E hoje a Igreja do Senhor é muito perseguida em muitos países. Nós temos missionários e a nossa igreja de Pinheiros, que é assim, faz parte lá dessa congregação. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro. E tem alguns que nós nem conhecemos, a gente só age por meio das agências. Mas não sabemos quem são, nós sabemos onde estão, mas eles estão lá, pregando o Evangelho em países que não se pode falar de Jesus. Em países que não se pode falar de Jesus. Então a igreja é perseguida, até os dias de hoje. Mas também existem inimigos de dentro. E aqui existiam inimigos da igreja do Senhor, que estavam dentro da igreja, ensinando coisas que não eram aquilo que Jesus ensinou. E essa carta foi escrita, um dos propósitos foi combater isso. Falar aos irmãos a respeito disso. Cuidado que vocês estão ouvindo. Paulo, certa vez, ele diz assim: mesmo que eu ou um anjo vindo do céu pregue outro evangelho que não seja esse, seja amaldiçoado, seja maldito. E ele chama atenção em Atos dos Apóstolos com relação aos crentes de uma cidade chamada Bereia, que os bereanos, os crentes de Bereia, eles ouviam a pregação dos próprios apóstolos de Jesus, mas eles iam observar nas Escrituras se eles estavam falando o que estava ali. Então, queridos, é muito importante que nós conheçamos as Escrituras Sagradas, que nós conheçamos a Bíblia, para que nós não venhamos a engolir coisas que não sejam o que a palavra de Deus prega. Então, se eu, Jair, vier aqui pregar um outro evangelho, pregar uma outra coisa que não esteja na palavra de Deus, vocês não podem seguir. Vocês não podem obedecer coisas que eu fale aqui que seja contrário à palavra de Deus diz. Porque o próprio apóstolo disse: se eu pregar um outro evangelho, que seja maldito. Nós precisamos ser fiéis às Escrituras Sagradas e pregarmos para a palavra de Deus. E todo crente precisa ler a palavra de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado pelos inimigos da cruz de Cristo. Jesus fala a respeito de joio, em Mateus capítulo 13, o joio e o trigo. Ele está falando de pessoas que estavam entre eles, entre os cristãos, mas pareciam muito com o cristão, mas não eram um cristão. E os discípulos dizem: como é que a gente faz para tirar a chance assim? Tem que deixar crescer, porque é igual o joio e o trigo. Porque são tão parecidos que se você for, quando eles são pequenos, se você for arrancar o joio, você pode arrancar com eles também o trigo junto. Então o Senhor, Deus, ele vai fazer essa separação quando ficar muito claro. Então nós devemos ter cuidado com os inimigos de Cristo, que estão se dizendo cristãos e pregando outro evangelho que não é da palavra de Deus. Então nós temos inimigos de fora, nós temos inimigos de dentro, e ainda existem os cristãos carnais, que estão que são crentes em Cristo. Ele chama atenção, veja só, lá em 1 Coríntios 3:1, ele diz assim: olha, eu não posso escrever a vocês uma doutrina mais elaborada, de falar ainda das primeiras coisas, como que dando lá para vocês lei espiritual, porque vocês ainda não amadureceram na fé. E ele chama aqueles crentes ali que já tinham algum tempo de caminhada, eram para estar mais maduros, para terem um bom relacionamento com o cristão, para ter um bom conhecimento a respeito das doutrinas da palavra de Deus. Mas Paulo estava repetindo as primeiras coisas ainda, como que dando com leite ainda, não podia dar um alimento sólido. E às vezes a nossa carnalidade como cristãos, a gente parece que termina atrapalhando o processo
a caminhada de outros irmãos por causa da nossa carnalidade. Então, até a gente precisa ter cuidado, né? Para que nós não sejamos como pedras de tropeço na vida de outra pessoa, para que a gente amadureça na fé e a gente possa ajudar uns aos outros a caminhar. Nós possamos fazer isso e não atrapalhar a caminhada, tornando-nos até um inimigo. Mas, além de ser santa, a igreja separada por Deus, ela ser perseguida vai continuar assim, sendo. E antes de terminar essa questão de ser perseguido, nós precisamos orar a Deus pedindo que nos dê forças. Porque nós vamos ter sempre perseguições. E ter forças para continuar firmes na fé. Quando você lê essa carta aqui, eu peço que vocês leiam em casa, depois que vocês forem para casa essa semana, rapidinho, até hoje à noite, por mês, você pode ler a carta inteira. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele estava sendo perseguido, ele estava preso, ele estava feliz, ele estava contente, e no texto aqui mesmo fala que, veja só, vamos ver aqui o que é que diz, alguns versículos aqui. Ele disse assim, versículo 12, veja só, quero ainda, irmãos, cientificar da ciência a vocês, fazer vocês saberem de que as coisas que me aconteceram, que é a prisão dele, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ao invés de Paulo estar reclamando de estar preso, sendo perseguido, ele vê aquela perseguição e aquela situação que ele estava vivendo, aquela adversidade, como uma forma de pregar o Evangelho a outras pessoas. Ele estava preso e vinha uma guarda cuidar dele todos os dias. Enquanto esses homens vinham cuidar de Paulo, Paulo pregava o Evangelho para ele. Eles voltavam e eles falavam do Evangelho para outras pessoas. E assim o Evangelho foi conhecido por muita gente. Toda a guarda, ficaram conhecendo, não só eles. Ele diz assim, as minhas cadeias assim, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então todo o palácio, o império, muitos funcionários ali ficaram conhecendo o Evangelho por causa da prisão de Paulo. Se ele não estivesse preso, como o Evangelho chegaria naquelas pessoas? Então ele olha como uma oportunidade. Ele não está olhando, se fazendo coitadinho, coitado de mim, estou preso, sofrendo aqui. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele. E ao invés de ele pensar uma coisa, ele pensou uma outra totalmente diferente. E ele viveu algo totalmente diferente, que a maioria das pessoas vivem. Ele tinha aquele momento da vida dele, aquela adversidade, aquele problema, como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Mas não só isso. Ele disse porque ele estava preso e ele estava pregando o Evangelho. E as pessoas estavam conhecendo também os outros irmãos foram fortalecidos. E ele diz assim, desculpa, eu vou. Ele diz assim, ainda seguindo esses versículos, versículo 13, versículo 14 agora. E a maioria dos irmãos, agora falando da igreja, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, muitas pessoas perderam o medo de falar a palavra de Deus, porque sim, Paulo estava lá preso, estavam falando a palavra de Deus, eles também podiam vencer, podiam falar da palavra de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela é perseguida em todo o tempo, mas nós não devemos nos abater com a perseguição, nem com a adversidade, nem com os problemas da vida. Irmãos, pensem em uma coisa. Nós precisamos estar contentes, e o apóstolo Paulo vai chamar a atenção mais no final dessa carta,
Nós precisamos estar contentes em toda e qualquer circunstância dessa vida. Nós precisamos nos contentar. Por quê? Porque nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Certo? Deus é soberano. Criou todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas não apenas isso. Deus está no controle da vida de cada um dos seus filhos. Deus não está desatento ao que acontece com a gente. Então nós precisamos estar contentes em qualquer circunstância que Deus permite que nós passamos. Ou que Deus decreta que nós passemos por elas. Nós precisamos estar contentes no Senhor. Aceitar do Senhor. O Jó, ele entendeu isso. Quando a sua esposa diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre, ele diz, olha que eu recebi todo o bem de Deus, por que eu não vou receber bem das palavras? Deus o deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. As perseguições não. E nós precisamos temer. Jesus Cristo sofreu e morreu por nós na cruz. Jesus Cristo sofreu até a morte por nós. E às vezes Deus está ensinando alguma coisa para nós. E Ele está ensinando às vezes por meio de uma adversidade, de um sofrimento, de um problema. E nós vamos murmurar ao invés de agradecer a Deus. Por isso que Paulo diz assim, aqui nesse mesmo texto, ele diz, porque vos foi concedida a graça. Veja o versículo 29 do capítulo 1 de Filipenses. Leia comigo, que aqui diz, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente. Foi concedida a graça de Deus de vocês sofrerem por causa de Cristo. Não só de vocês crerem, não só de vocês serem salvos. Então nós podemos passar nesse mundo por adversidades. E nós vamos enfrentar, todo mundo passa. Todas as pessoas passam por momentos difíceis. Quem é que não passa por um dia mau? Como diz a carta de Efésios. Quem é que não enfrenta problemas? Quem é que não sofre a dor da separação de um ente querido por causa da morte? Por causa de uma doença terminal? Quem é que não sofre desse mundo? Mas nós devemos sofrer resignado diante do Senhor e nos fortalecer na fé em que a Deus, Senhor, me dá forças para vencer a luta. Porque esse mundo não tem só coisas boas. Nós sofremos neste mundo e nós precisamos ser perseverantes e sermos também, estarmos contentes no Senhor. Porque a igreja é uma igreja também que, além de ser santa e de ser perseguida, ela é uma igreja que é vencedora. Porque ela vence o pecado, já venceu o pecado e já ganhou de Deus a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Veja como Paulo trata a respeito da sua própria vida. Ele diz no versículo 21. Aliás, 21. Porque para mim viver é Cristo. E eu morrer. Ele diz assim, estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Se Cristo quiser me levar, para mim é lucro. Mas ele diz assim, mas eu acho que Deus não vai me levar não. Ele diz assim, ora, de um outro lado estou constrangido, versículo 23, tendo desejo de partir e estar com Cristo, através da morte, o que é incomparavelmente melhor, versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne e convencido disto estou de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso do gozo da fé. Quer dizer, estar com Cristo é melhor. Por quê? Porque nós vencemos todas as lutas nesse mundo, quando o Senhor nos levar. Tá certo? Mas, ele diz assim,
tem um propósito de Deus na minha vida ainda, que eu tenho que ficar com vocês, porque eu tenho que falar com vocês mais, eu tenho que ensinar mais para vocês. Então, o Senhor tem um propósito na minha vida e eu acredito, e sim, eu estou convencido de que eu não vou partir dessa vez. Não vai ser agora, porque ainda tem coisa que Deus quer fazer através de mim por vocês. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor que estar do que estar aqui. Por quê? Ele tinha certeza de que ele tinha vencido neste mundo, que o Senhor tinha lhe salvado e que se ele morresse ele estaria com Cristo. Irmãos, o Senhor tem uma missão para nós neste mundo, para cada um de nós. E também os nossos dias estão contados, como diz o salmista. Quando chegar o nosso dia, nós vamos partir de uma maneira ou de outra. Nós vamos estar com Cristo. Todos aqui sabem que cada dia da nossa vida nós nos aproximamos mais da nossa morte. Porque não há como não passar pela morte física. Mas nós não precisamos passar pela morte espiritual. Porque Jesus Cristo morreu por nós para nos salvar. A morte eterna tem solução. Se nós crermos e quando estamos vivos em Cristo Jesus e recebemos do coração, nós não vamos passar pela morte, mas já vamos sair daqui para a vida eterna. Tá certo? Então assim, todos nós sabemos, nós vamos partir. E nós devemos ter a certeza de que partir daqui para estar com Deus, para estar com Cristo, vai ser muito melhor do que estar aqui, do que essa vida aqui. Se a sua vida aqui é uma bênção, e deve ser, mesmo em meio aos sofrimentos, deve ser uma bênção, e você deve amar viver, porque está com Cristo neste mundo também. Mas você sabe que a eternidade é muito melhor, e nós não devemos ter medo da morte. E quando chegar o nosso dia, nós devemos nos alegrar e desligados para o nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estamos contentes, satisfeitos com quanto tempo o Senhor nos der para nós vivermos nesse. E isso deve nos trazer paz no nosso coração, se você tem certeza da sua salvação. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você o recebeu, se você pertence a Ele, você sabe que você está seguro. Tem certeza que está seguro. Sabe para onde está indo. A maior paz que o Evangelho de Cristo nos traz, e Cristo nos traz, né, é a paz com Deus e essa paz de saber que eu sei para onde eu estou indo. Foi solucionado o nosso problema. Nós sabemos de onde nós viemos, porque a palavra de Deus diz que foi Deus que nos criou. Nós sabemos o propósito da nossa vida, que é para glorificar a Deus, para louvar a Deus nesse mundo, viver para Ele nesse mundo, fazer a sua vontade. E nós sabemos também que vem depois da morte. Nós sabemos de tudo, porque Deus nos revelou com a sua palavra. E isso nos traz uma segurança. Deus me criou, eu pertenço a Deus, Ele me salvou, e eu sei para onde eu estou. Então eu estou em paz com o Senhor. Então é uma igreja que é santa, é uma igreja que é perseguida, mas mesmo no meio da perseguição, é uma igreja que está firme, é uma igreja que é vencedora, porque o Senhor venceu por nós, que ressuscitou, e nós temos essa certeza que vamos ressuscitar. E, para finalizar, ela é uma igreja que proclama, versículos 12 e 13, chama a atenção para isso, tá? Quando Paulo diz que ele estava proclamando o Evangelho, e nós já lemos esses versículos aqui. Quero ainda que sabe que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O Senhor Jesus nos chamou para proclamarmos o Evangelho, e Ele nos deu uma missão, dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Ele ainda diz assim, a seara é grande, que os trabalhadores são poucos. Ele diz ainda, façam discípulos de todas as nações. Irmãos, nós temos uma missão, dada por Deus. Nós não fomos salvos para não fazermos nada. Nós fomos salvos para proclamar o Evangelho. Há pouco tempo eu coloquei uma foto lá no Felipe, do Luiz Henrique, hoje à tarde. Ele estava com um grupo de jovens lá em São Paulo, lá na frente de colégios,
de escolas que estavam fazendo o Enem e eles estavam oferecendo para orar por aqueles estudantes ali, proclamando o Evangelho de Cristo. Então nós recebemos uma missão, nós temos uma missão. A igreja é uma igreja que também é proclamadora do Evangelho. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar do Evangelho para as pessoas. É a mensagem mais maravilhosa que alguém pode ouvir a respeito da sua salvação, a respeito de Cristo, a respeito da vida eterna com Deus. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe. E nos abençoe no primeiro quesito, que é a santificação. Que nós possamos, nesse mundo, seguir a santificação. Nos esforçarmos para sermos santos diante de Deus. Que nós possamos estar firmes diante das perseguições, das provações, das tribulações da vida, porque nós vamos enfrentar. Não tem como fugir disso. Que nós possamos ser e ter certeza de que nós somos uma igreja vencedora. Que nós já vencemos porque Cristo venceu no nosso meio. E que nós não nos esqueçamos que a ordem de Jesus para nós é que nós devemos falar do Evangelho, porque só por meio de Cristo que alguém pode ser salvo. E essa é a nossa mensagem neste dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde, que Deus nos dê alegria ao nosso coração e contentamento. Amém? Oremos ao Senhor. Pula sua cabeça, coloca sua vida diante do Senhor, pense no que foi falado aqui, o que esse texto nos chama a atenção. Tem muitos outros assuntos para nós pensarmos, mas pense nesses assuntos que nós colocamos aqui e coloque sua vida diante do nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, nós agradecemos ao Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer de nós, para nos dar a salvação, para nos garantir essa salvação, para nos garantir essa vida eterna. Nós te louvamos porque nós te pertencemos, fomos separados por ti e vivemos uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor, para vivermos juntos de ti. Ó Deus, muito obrigado por isso, porque o Senhor fez isso por nós, pela tua graça, por tua misericórdia. Ó Deus, nós louvamos, ó Pai, porque nós podemos nos agarrar em ti, ó Deus, aqui, diante das perseguições, das lutas, das tribulações, dos problemas dessa vida. Nós temos a quem recorrer, que é o Senhor. Nós confiamos em ti, nós confiamos que o Senhor nos guarda, nós confiamos que o Senhor nos dá forças, nós confiamos que o Senhor nos dá contentamento e alegria, mesmo em meio da maior tribulação, como o qual passou sendo preso, açoitado muitas vezes, e sempre esteve, Pai, firme, alegre, potente, sabendo que o Senhor cuidava dele. Assim, Senhor, que nós possamos ter uma fé nele, confiando que o Senhor cuida de nós todos os dias, mesmo nos dias de tribulação, de lutas que nós temos de enfrentar. Também, ó Deus, aplica no nosso coração também essa certeza de que nós somos vitoriosos, mais que vitoriosos pela vida de Jesus. Porque nós recebemos também a salvação com a vida eterna. E ainda, ó Deus, nos dá a força, o poder do Teu Espírito Santo, para que nós, ó Deus, tenhamos a Tua palavra no nosso coração, mas não só no nosso coração, também, mas na nossa boca. Possamos ter a alegria de proclamar o Evangelho para os nossos amigos, para os nossos parentes, ó Deus, para os nossos vizinhos, seja lá para quem for. Que o Senhor nos dê esse ardor, esse poder do Espírito Santo, se derrame sobre a igreja, sobre nós, Deus. Desde os pequeninos que já compreenderam a mensagem do Evangelho, até o mais velho que esteja aqui nesse auditório, Pai. Todos nós tenhamos alegria em falar desse Evangelho maravilhoso e conduzir pessoas à fé do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor mesmo faça o processo da conversão na vida delas por meio de Espírito. Então, obrigado, Senhor. Aplica a palavra aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, ó Deus, poderosamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus